Os irmãos com a paz do Senhor. Muito bem. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Esther, eu faço meus agradecimentos ao único Deus invisível, Criador de todos os mundos. A Ele honra e glória para todos sempre. Quero agradecer ao pastor Reuel por confiar esta oportunidade, pastor Wesley, pastor Eliseu Rodrigues, companheiro, pastor Wendel Gonçalves, é aquele tipo de gente que está mais perto. Agradecer na pessoa da irmã Eliane Fernandes, todos os companheiros que estão aqui nesta manhã. Deus seja louvado pela vida de vocês. Seja louvado por sua vida, pastor Moisés, pela vida do pastor Henrique. Quem achou o livro de Esther, diga amém. Então, como de costume, coloque-se de pé, por favor. Capítulo de número 5. Capítulo de número 5, versículo de número 4. Esther 5, verso 4, está escrito assim: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje. Tome seu assento. Quero pedir carinhosamente, você pode tirar o fundo. Por enquanto, obrigado. Meus irmãos, dizem que Deus é portador de 3 atributos. Dizem que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Na onipresença de Deus, ensina-se que Ele está presente em todos os ambientes. Acredite, nesse exato momento, Deus está no céu, Deus está na terra, Deus está embaixo da terra, Deus está até no inferno, Deus está em todos os ambientes. Não existe nenhum ambiente onde Deus não esteja, pelo simples motivo de que nenhum mundo, nenhum ambiente pode se sustentar existindo se a presença de Deus não estiver nele. Presença é uma coisa, manifestação é outra. Tem dia que Jesus não se manifesta no culto, mas não significa que Ele não esteja no culto. Glória a Deus por isso. Isto é a onipresença de Deus. Dizem que Deus é onisciente, e na onisciência de Deus, ensina-se que Ele sabe de todas as coisas. Pastor, Deus sabe quem vai para o inferno? Precisamente sabe. Deus sabe quem vai entrar no céu? Sabe. Deus sabe exatamente tudo. Não existe nada que Ele não saiba, porque se existir alguma coisa que Deus não saiba, então Ele cai da categoria de Deus, e isso não pode acontecer. Deus não é apenas onisciente, Ele é também presciente, e na presciência de Deus, quer dizer que Ele sabe das coisas antes que elas aconteçam. Glória a Deus. Antes das coisas acontecer, Deus tem total presciência de que elas aconteceriam. Alguém então perguntou, se Deus é presciente, por que Ele não evitou Satanás de cair? Se Ele é presciente, por que Deus não evitou Adão de pecar? Quero dizer para você que Deus é presciente, mas a presciência de Deus é constatativa e não determinativa. Quer dizer então que Deus constata, mas não determina, que Deus averigua, chega a conclusões, mas não impede o curso das coisas. Deus constata precisamente, e Ele constata até as possibilidades. Veja, você veio para os Gideões, e Deus sabia que você viria, e sabe Deus o que vai acontecer na sua vida depois dos Gideões. Se você não tivesse vindo para os Gideões, Deus também sabe o que iria acontecer, e isso está escrito, porque a palavra de Deus diz que Ele sonda
pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus, porque ao invés de estar em outro lugar, você escolheu estar aqui. Aleluia. Se tiver uma água, eu vou agradecer. Muito bem. Mas o que a gente gosta mesmo é de saber que Deus é onipotente. E na onipotência de Deus, ensina-se que Ele pode todas as coisas. Não existe absolutamente nada que Deus não possa. E Ele pode tanto, que Paulo disse que Ele pode mais do que a nossa frágil mente é capaz de imaginar. As coisas que você está pedindo é fichinha para Ele, viu? O que você está pedindo, Ele é capaz de fazer muito mais além. Aleluia! E foi exatamente aí que começou uma confusão entre gentios, ressaltando, eu e você não somos gentios, nós somos igreja. Estou falando da confusão entre gentios e judeus, porque os gentios adoravam um Deus, ou adoram deuses, que não vê, que não falam, que não ouvem. Aí vem a Bíblia e o Deus dos judeus é apresentado como um Deus que tudo sabe, que tudo vê e que tudo pode. Um Deus diferente. Esse Deus manifesta-se ao mundo no Monte Sinai. Então, ensina-se que o Monte Sinai é a causa do ódio dos gentios para com os judeus. O próprio nome Sinai, Siná, quer dizer ciúme, muito próximo de Quiná, que quer dizer ódio. A aventura do Sinai, a ocasião do Sinai, provocou ciúme e ódio às nações gentílicas, que passaram a odiar os judeus por causa do Deus deles, e por causa da preferência desse Deus para com os judeus. Escute isso, no Sinai, Deus deu aos judeus um livro, e este livro contém todo o mapa do universo, toda a resposta científica, tudo que o homem precisa saber sobre o céu e sobre a terra. Deus adiantou os gentios, adiantou os judeus à frente dos gentios, pelo menos 3.000 anos. Aristóteles, inteligente que era, disse que a terra estava apoiada sobre o ombro dos gigantes. E Jó, 3.000 anos antes de Aristóteles, já dizia que Deus a mantém suspensa sobre o nada. Que coisa extraordinária este livro que Deus deu aos judeus. Então, Deus queria que os judeus lembrassem das ocasiões, das suas manifestações, a fim de não esquecerem as maravilhas que o Senhor operou no intermédio, desde que chamou Abraão até a entrada na terra, e assim por diante. Então, quando Deus vai chamar os judeus para que eles saiam do Egito, Ele faz, ou Ele proclama, Ele ordena a instituição da Páscoa. O povo vai comer a Páscoa pela primeira vez lá no Egito. E o que é a Páscoa? Uma lembrança. Que lembrança? De que no Egito eles eram escravos, mas que agora são livres. A Páscoa consiste unicamente em igualar o povo aqui na sua cabeça, para que o pobre judeu palestino e o judeu rico nos Estados Unidos parem diante de uma mesa no chão para comerem a Páscoa. E quando eles comem a Páscoa sentados ao chão, eles colocam um prato a mais, um prato sobrando na mesa, porta aberta durante a Páscoa. Quando o pai de família ora agradecendo, dando as bênçãos, então ele ergue a voz e diz: Elias, profeta, se acontecer de você estar aqui por perto, tem um prato a mais na mesa, e a porta está aberta,
entra e vem ceiar com a gente, porque eles sabem, para você que sorriu e disse aleluia, que no dia que Elias vier, o Messias vem em seguida. Na Páscoa, nos dias de Jesus, enquanto eles comem a Páscoa, Jesus está na cruz. A porta está aberta e eles estão chamando Elias. E o Messias está crucificado. Eles comem um cordeiro todo ano, proclamando com a morte do cordeiro a saída. E nós proclamamos todo ano a morte do cordeiro pascual e não precisamos de outro cordeiro. O que morreu, ressuscitou. Quando Jesus desce da cruz, ele vai falar uma palavra a João, em Apocalipse, porque quando a Páscoa acaba, então eles desfazem a mesa e fecham a porta e o Elias não vem. Jesus chega e diz: eis que estou à porta e bato. Porque a porta que estava aberta para Elias está fechada para o Messias. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Os judeus acabam de comer a Páscoa no Egito. 50 dias depois eles estão no pé do Sinai. E lá no Sinai acontece o outorga da Torá, a entrega da lei. E eles então proclamam uma nova festa. Ela é chamada de Shavuot, quer dizer semanas. A festa das primícias. Escute, durante a Páscoa, eles leem ainda hoje Cantares de Salomão, porque é o livro em que está escrito: levanta-te, amada minha, e vem. É Deus chamando o povo do Egito a levantar-se e encontrar-se com Ele no deserto. Quem está passando pelo Egito, levante-se, porque Deus tem um encontro no deserto com você. E ele entrega a lei, então inicia-se uma nova festa, e todos os anos, 50 dias após a Páscoa, eles celebram a festa das primícias. Durante a festa das primícias, lê-se 2 livros, esteja atento. Primeiro livro de Ruth, segundo capítulo 19 do livro de Êxodo, porque é uma lembrança do que aconteceu no Sinai. Bem ali, 50 dias após a Páscoa, todo ano, eles vão ter essa prática. Quando Jesus morre durante a Páscoa. 50 dias depois, todo mundo, toda a nação já está pronta para celebrar uma festa. E é bem naqueles dias que acontece uma festa, exatamente no mesmo dia da entrega da Torá, no dia 6 de Sivan, 50 dias após a Páscoa, aconteceu também uma festa, a que nós chamamos de Pentecostes. Uma única vez por ano, os judeus celebram a festa das primícias, e nós temos Pentecoste todo dia. Aleluia. Assim nasce um paralelo entre o Sinai e o Pentecoste, Atos 2, esteja atento. No Sinai, uma multidão de judeus, uma multidão de gentios. Em Atos 2, uma multidão de judeus, uma multidão de gentios. No Sinai, há a entrega da lei, escrita com o dedo de Deus, em tábuas de pedra. No Pentecoste, há o Espírito Santo, escrevendo a palavra no coração de carne. No Sinai, muitas vozes em cima. Em Pentecoste, língua estranha embaixo. No Sinai, muito fogo em cima. Em Pentecoste, fogo repartido por intermédio de língua estranha embaixo. A glória do Pentecoste é maior que a glória do Sinai. Sinai, Moisés faz a leitura da lei, mas em Pentecoste, Pedro prega a palavra. Está faltando para a nossa geração unicamente pregar a palavra, deixar os achismos, deixar a vida do colega e pregar a palavra. A igreja não come qualquer coisa, porque ela é ovelha. Então para de servir porcaria e sirva a palavra.
É a palavra que transforma, é a palavra que modifica, é a palavra que pega o que está errado e conserta. Repreensão minha não serve para nada. Repreensão é da palavra. Quando termina essa festa, inicia-se outra. Daqui a pouco tem uma nova lembrança para eles. Eles chamam de Tisha B'Av. Tisha B'Av é 9 do mês de Av, aproximadamente agosto. Porque foi no dia 9 do mês de Av que o bezerro de ouro foi construído. Foi no dia 9 do mês de Av que o templo de Salomão foi destruído. Foi no dia 9 do mês de Av que o templo de Herodes foi destruído. Foi no dia 9 do mês de Av que Hitler sentou e confabulou com os seus generais, dizendo: vamos destruir os judeus. Portanto, o dia 9 de agosto, aproximadamente assim, é considerado um dia de azar, um dia de angústia. Então, durante Tisha B'Av, eles leem Lamentações de Jeremias. Glória a Deus. O templo foi destruído. Então um judeu ortodoxo proclama um jejum no 9 de Av, fica triste, chora e lê Lamentações de Jeremias. 2 dias são dias de jejum em Israel para todo judeu praticante. Um deles é 17 de Tamuz e o outro 9 de Av. Entre 17 de Tamuz e 9 de Av dá 21 dias de diferença. O judeu ortodoxo faz no 17 de Tamuz e depois no 9 de Av, mais crente diferente, faz diferente. E aparece um na Bíblia chamado Daniel, porque entre 9 de Av e 21, 17 de Tamuz e 9 de Av dá 21 dias. E o crente diferente Daniel resolve ficar 21, sem comer, sem beber e sem dormir. Para Deus derrubar o edito do rei Nabucodonosor. Escute uma coisa: devemos votar em deputado crente, em vereador crente, em prefeito crente, e se aparecer em presidente crente. Mas eu ainda me lembro de uma igreja que resolvia era no joelho, que jejum e oração derruba presidente, derruba governador, derruba quem Deus quiser derrubar. Você acha que foram os deputados que derrubaram aquele povo? Foi as minhas irmãs, que estão em idade de aposentar e não aposenta, que choram aos pés de Deus, pelo alimento, por não ter remédio em casa, por não ter alimento em casa, e o pouco dinheiro que tem, se espreme para viver. Quem derrubou aquele povo foi a oração dos necessitados, a voz das viúvas, a agonia dos órfãos. E Deus entrará nesta nação, no nome de Jesus, para limpar este país. Já que foi naquele dia que eles destruíram os templos, então por aqueles dias Jesus vai, se levanta e diz: esse aí vocês destruíram, derruba esse aqui e eu coloco ele de pé em 3 dias. Uma outra festa logo após isso, uma nova lembrança, é chamada de festa das tendas, também conhecida como dos tabernáculos. Vou correr, senão não dá tempo. Durante a festa dos tabernáculos, lê-se o livro de Eclesiastes. Por que se lê Eclesiastes? Porque está todo mundo morando em tenda. E é o livro de Eclesiastes que contém a máxima de Salomão: vaidade de vaidades, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então o judeu rico tem que deixar a mansão e habitar numa tenda. E quando Salomão soltou a sua máxima, alguém perguntou para ele: para que tanta vaidade? Porque se o plural corresponde pelo menos 2 e o singular a 1, Salomão falou vaidade 7 vezes pelo menos. Veja, vaidade de vaidades, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Quando perguntaram a ele, ele disse: o que Deus fez no primeiro dia é vaidade, no segundo dia é vaidade, no terceiro dia é vaidade, no quinto dia é vaidade, no sétimo dia é vaidade, tudo que Deus fez debaixo do sol é vaidade.
E quando perguntaram para o rei, tem alguma coisa que não é vaidade? Ele disse, tem, o Messias não é vaidade. Esse negócio de, oh meu Deus, vontade de fazer igual o pastor Eliseu, pregar só metade da mensagem, largar a outra metade para o ano que vem, né? Esse negócio de vaidade está ficando difícil, não está? Deixa quieto. Mas Deus derruba o soberbo e exalta o humilde. Durante a festa dos tabernáculos, escute isso. Capítulo 7, 8 e 9 do Evangelho de João trata sobre a festa. É aquele momento da festa e Jesus está na festa. Ele vai ter 3 ações durante a festa dos tabernáculos. Porque o sacerdote passava e buscava água no tanque de Siloé, e passava com a taça de ouro cheia de água na frente do povo. Está todo mundo em silêncio, e Jesus interrompe o silêncio dizendo, quem tem sede, venha a mim e beba. Porque a água de Siloé nunca matou sede, mas quem beber de Jesus de Nazaré não voltará a ter sede novamente. Aleluia. Segunda ação, durante a noite eles acendiam tochas e ficava todo mundo feliz e dançavam na presença de Deus. Quando eles acendem as tochas, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Está todo mundo contrariado, porque o moço que veio do interior está interrompendo a festa. E toda vez que Jesus interromper a festa, ele está a fim de visitar alguém. Na sua terceira ação, ele vai até o tanque de Siloé, e quando ele passa, tem um cego. E ele passa, cuspe no cego e diz, vai lavar no tanque. Siloé quer dizer o enviado. Passa no enviado, irmão, e vai lavar que vai dar certo. Só a irmã ali que entendeu, vou falar de novo. Dá uma passadinha no enviado que vai dar certo. Ele se lava e começa uma confusão entre os fariseus, o cego e Jesus. Escuta uma coisa. Meu Deus, escute uma coisa. O que um cego deu conta de falar para os fariseus, para os doutores da lei, Nicodemos não deu conta. O cego, eles diziam, esse Jesus a gente nem sabe de onde ele é. E o cego, é estranho vocês não saberem, porque ele dá vista a cegos. E ele disse, dá glória a Deus, porque esse é um pecador. E o cego, se é pecador eu não sei, mas ninguém ouviu falar de alguém que abre os olhos de um cego de nascença. Nicodemos, na primeira cartada, pôs o rabo entre as pernas e se acovardou. Se acovardou, sabe por quê? Porque estava preso partidariamente. Sabe por que a igreja no Brasil está um caos absoluto? Porque está toda embaraçada partidariamente. Está preso com um e preso com outro e não dá conta de falar a verdade. Mas Jesus vai curar cegos que falam a verdade. Jesus vai levantar quem não é e vai fazer ser. Aleluia. A quinta e última festa que eu quero apresentar é chamada de Purim. É o plural de Pur e quer dizer sorteio em língua persa. Porque foi durante, ou melhor, foi em um dia, a festa é ocasião pelo motivo do decreto do rei para a aniquilação do povo. Amã, por intermédio das cartas, entendeu que o dia 13 de Adar era um dia favorável para destruir o povo. Cheio de ódio, Amã quer destruir o povo,
Estou correndo para resumir. Destruir o povo, e Deus já estava tratando da ocasião. O livro de Esther é composto por 3 jantares. O primeiro derruba Amã, o primeiro derruba Vaste, o segundo levanta Esther e o terceiro derruba Amã. E quando Amã faz o decreto, o Assuero assina com a cara cheia de cachaça, e Deus faz com que Esther seja preparada para tomar o lugar de alguém. Escute uma coisa: Vaste punha as hebreias para trabalhar nua no sábado. Então, Deus, que costuma dar para nós o que a gente planta, o rei exigiu que ela se apresentasse, também nua, perante os seus servos. Ela se recusa e morre. Vaste se recusou porque, escute uma coisa, os judeus se retiram da festa, porque Assuero se apresenta vestido em um tesouro chamado tiferet, quer dizer esplendor. É a roupa do sumo sacerdote. Vaste também veste, composta por 8 robes. Quando ela veste a roupa, Deus toca em Vaste, ela fica leprosa. Para não se apresentar nua, ela se recusa a ir e morre. E tem um Deus por trás das cortinas, atuando. Vou falar de outra maneira, tá bom? Você pode não estar vendo, mas há um Deus por trás das cortinas atuando. Quem tem mania de querer aparecer é a gente. Jesus de Nazaré trabalha até atrás das cortinas. Quem tem mania de holofote somos nós, é a gente. Jesus trabalha no oculto. E Assuero manda um recado para Esther. Ele diz: se de tudo te calares, socorro virá de outra parte. Com a tua família eu não sei nem o que vai ser. Quando o recado chega, ela vai até o rei. Escute. Quando ela vai até Amã, até o rei Assuero, se dobra diante dele, ele estende o cedro. Ela entende que ela pode falar. Então ela se coloca de pé. E a palavra que aparece em ela colocar-se de pé é amidá. Amidá quer dizer colocar-se de pé em espírito de oração. Então ela tem uma conversa com o rei. Escute uma coisa: o livro foi escrito por Mardoqueu, redigido, reescrito com Mardoqueu e Esther, porque se passa dentro do palácio, onde Mardoqueu não está. Então ela chega no rei e diz: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje. Em espírito de oração ela fala com o rei e se retira, e o jantar está marcado. Me permita uma única frase em hebraico. Ela chegou, dobrou-se diante dele e disse: Iavô Ramelé Verramã Rayon, venha o rei e Amã hoje. Em espírito de oração. O livro de Esther é conhecido por não conter o nome de Deus, e Esther não quis escrever o nome de Deus, porque o livro é um documento persa. Os persas poderiam tirar o nome de Deus e incluir o nome de um dos seus deuses. Ela não escreveu, mas ocultou. Quando ela escreve Iavô Ramelé Verramã Rayon, ela está dizendo assim, ó. A palavra Iavô começa com Y, Ramelé com H, Verramã com W e Rayon com H. Então as iniciais de cada palavra é YHWH, o nome de Deus. Deixa claro então que quando ela se aproximou do rei em espírito de oração, ela falava com ele, mas se referia era a ele. Ela está temerosa, porque
Olha só, se de tudo te calares, socorro virá de outra parte. Ano passado eu encontrei com um companheiro lá em Cuiabá, num evento, e eu disse assim, cara, me dá uma oportunidade lá naquele trem lá, para lá de lá, assim, ó. E ele carregou um DVD meu e eu estou esperando até agora, pelo menos uma ligação. Encontrei um daqui do sul e disse, rapaz, me leva lá no sul, irmão, me ajuda. E ele disse, ô irmão, o sul é difícil. E eu pensei, será que o povo lá fala outra língua? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você então vai receber isso. Se de tudo todo mundo se calares, socorro virá de outra parte. Pastor, era só uma ligação e resolvia o meu caso. Pode não ligar, que o socorro virá de outra parte. Pastor, era só uma indicação e estava resolvido. Fica tranquilo, o socorro virá de outra parte. O povo falou para Moisés, a gente quer carne. Moisés disse, onde que eu vou achar carne para esse povo? Aí Deus respondeu, arruma o povo, que a carne eu tenho. O socorro vem de outra parte. Jesus falou aos discípulos, dá comida para eles. E eles responderam, onde que a gente vai achar pão para esse povo tudo? Aí Jesus, organiza o povo que eu tenho pão. O socorro virá de outra parte. Escuta uma coisa, porque vai ser a última, viu? Eleve os seus olhos para os montes, porque o socorro virá de outra parte. Aleluia. Quer ser decepcionado, espera no homem, irmão. Mas o socorro virá de outra parte. Nosso Deus tem um caminho na tormenta, o socorro virá de outra parte. Quando você menos imaginar, o socorro virá de outra parte. Deus vai fazer aparecer socorro de outra parte. Aleluia. Somente aqueles que querem provar de um socorro que vem do alto, ergue aí a tua mão, vai, glorifica o nome dele. Eles vão para o jantar. De um lado Esté, do outro lado Assuero, bem no meio Taamã, se sentindo o último piqui de Goiás. Está todo. O convite de Esté para Yahvé é que ele compareça e julgue entre ela e Amã. E a balança está posta na mesa. Os 4 personagens principais do livro. Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Um judeu, um grande mestre, por aí disse que era um mendigo à porta de palácio. Primeiro que na porta de palácio não tem mendigo. Mardoqueu correspondia para a sua geração o que Moisés correspondia para ele. Era o homem mais importante da sua geração. Era o principal juiz do Sinédrio. Falava 70 línguas diferentes. Por isso Mardoqueu entendeu os escravos tramando a morte do rei. Quem era Esté? Original, o nome dela era Radassa, é proveniente da palavra Hadas e quer dizer murta. Murta é uma planta, cujo cheiro é doce, mas o sabor é amargo. Assim a irmã Radassa, com toda delicadeza, ia ser doce para Mardoqueu, mas amarga para Amã. Está sentado na mesa também Assuero, característica da personalidade de Assuero, fazer tudo apressadamente, coisa de idiota. Apressadamente ele manda matar Vaste, apressadamente ele casa com Esté, apressadamente ele assina o documento, apressadamente ele faz tudo, coisa de gente que não sabe o que está fazendo. Tenha calma, vai devagar.
Deixa Jesus ir na frente. Vai devagar. Eu estou com meus cabelos brancos, esperei até agora, 37. Estou desde os 9 querendo entender alguma coisa e não estou entendendo nada. E se fosse necessário, esperava mais 20 anos, porque eu preferi deixar Jesus na frente. Bem-aventurado aquele que o nosso Deus anda na frente. Muito bem. Quem era Amã? Um senador que sofria de egocentrismo cognitivo. Eu chamo de complexo de Peter Pan. É o camarada que se recusa a amadurecer. Está todo zangadinho porque Mardoqueu não se dobrou para ele. Está todo ofendido porque não foi bajulado. O Senhor te repreenda, Satanás. Camarada já bateu 40, tenha dias, mas se comporta feito menino. Vira homem, rapaz. O Brasil, ó, tá cheio de Mardoqueu, de Amãzinho. Todo empinadinho, parecendo um patinho. Quer que faça todo dia uma festinha para ele. Se ele não receber um presente, fica bicudo. Jesus vai derrubar esses Amã do nosso meio. Foca aqui, deixa eu dar um recado para um Amã. Ei, Amã, aprende a puxar cavalo, porque é outro que vai montar nele. Tem Amã demais. Vou terminar. Tudo isso podia ter sido evitado. Consulte 1 Samuel 16, o capítulo da angústia. Porque o Senhor está falando a Samuel: fala para esse infeliz desse Saul matar Agag, e ele não mata. Agag fica vivo, dorme com a concubina engravida, pare outro. 600 anos depois, está Amã, o agagita. O Senhor queria evitar um genocídio por intermédio de Saul. Como Deus concluiu que ele não tinha sensibilidade espiritual, derrubou ele do trono e disse que encontrou um, Davi. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Tem um salmo que explica. Ele disse: apressei-me em cumprir os teus mandamentos. Se Jesus falar, irmão, não endureça o coração, não. Em dado momento, Davi está fugindo do seu filho Absalão, e um homem chamado Simei começa a jogar pedras nele. E alguém diz: é só mandar que eu mato. E o rei: não, deixa ele vivo. O rei engole a ofensa, sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor revelou a Davi que Simei era a árvore genealógica que daria vida a Mardoqueu. 600 anos depois está escrito: Mardoqueu, filho de Simei. Por isso eu iniciei dizendo que o nosso Deus tudo vê e tudo sabe. Se coloque de pé. Aleluia. Se mantenha assim, que o teu socorro vai vir de outra parte. Eu quis falar de antissemitismo para tocar em um assunto que eu vou terminar em 4 minutos o assunto. Não me procure para profetizar essas coisas não. Se quiser eu prego. Então conta um testemunho. Mas dia 3 de julho de 2015, eu estava na cidade de Água Boa, Mato Grosso,
na casa do pastor João Batista da Rocha, presidente da Junta Conciliadora do Estado. E à noite, dormindo, se fosse acordado eu não tocava no assunto, mas foi dormindo, foi involuntário. Alguém me tirou dessa terra. Se você vai acreditar ou não, essa não é a minha parte nisso. Eu quero entregar um recado para os judeus do Brasil e para os brasileiros. Alguém me tirou e me levou lá em cima, e de lá de cima eu olhei o globo. E deu zoom na terra de Israel. E uma mão do tamanho do planeta, viu? Passou na terra. E eu ouvi uma palavra: dispersão. Eu nunca estive em Israel, mas o Espírito me trouxe de volta ao aeroporto de Tel Aviv. Eu entendi no meu espírito que era o aeroporto de Tel Aviv. E eu via mulheres, todas uniformizadas, mulheres muito belas, vestidas tipo de vermelho. E elas saíam marchando, todo mundo junto, e dizendo assim: não nos tirem da terra de Israel. Essa é a terra que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó. Não nos tirem da terra de Israel. Essa terra é a terra que o Senhor deu a Abraão, Isaque e Jacó. Eu entendi que era uma guerra e que Israel está altamente envolvido nela. Talvez isso seja o que chamam de Armagedon. Eu nem sei por que Jesus resolveu falar esse negócio para mim, mas no dia que ele falou, eu disse a ele: eu só vou falar se eu estiver em um púlpito internacional, porque se as nações precisam ouvir isso, então que escutem isso. O nosso Deus está às portas. E se nós desampararmos o povo, socorro virá de outra parte. E o que vai ser de nós? Ninguém pense aqui, tá bom? Eu não tenho tempo. Ninguém pense aqui que não há movimento semelhante em relação a nós, cristãos. Vou falar alto e claro com todas as letras. O Islã já é mais de 1,5 milhão nesse país. E se você não investir em missões, socorro virá de outra parte. Faça a sua parte. Mas do que eu disse, mas com a tua família, Estel, eu não sei o que vai ser. Então eu digo para você, eu não sei o que vai ser. Profissionalizar os nossos púlpitos. É estrela demais e o sol da justiça não brilha. Tem viúva passando fome e a viúva é a esposa de Deus. Não permita isso. Tem alma gemendo, são os pequeninos do Senhor. Não permita isso. Seremos cobrados disso, viu? Porque a gente tem em abundância. O que é ter em abundância, pastor? É ter 2 ternos. Tem em abundância, porque um não pode ser seu. O que é ter em abundância, pastor? É ter qualquer coisa na conta, não é seu. Isso é ter em abundância, porque está sobrando, não é? Jesus vai levantar o socorro de outra parte. Eu acredito que essa parte é você.
Igreja do Senhor, levante-se como soldado do Evangelho hoje. Estenda a sua mão à obra missionária. Vamos ganhar este país. Está dado o recado.